Bom dia, graças a Deus, maravilhoso Deus, muito obrigado por mais um dia. Quero aqui em nome de Jesus agradecer a todos, que têm aí curtido nossos vídeos, têm olhado aí, têm compartilhado, se inscreve, dá sua sugestão em nome de Jesus, amém? Primeiramente eu quero dar a paz do Senhor para todos aqueles que são meus seguidores, os que também não são. A paz do Senhor e que Deus ilumine a todos, sem exceção. Vamos aqui, irmãos, pegue sua Bíblia, por gentileza, e abra aí na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, 12, que diz assim, o capítulo 6, 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quero assim repetir, amados, com vocês, em 1 Coríntios 6, 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Oh, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, quero pregar em um tema, e este tema é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Queridos irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma frase extraída do ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,12. O significado dessa frase basicamente trata da liberdade cristã, que deve estar em conformidade com a palavra de Deus. O versículo na íntegra que contém essa frase é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A frase tudo me é lícito, mas nem tudo convém aparece num contexto em que um apóstolo Paulo corrige os cristãos de Corinto. Alguns deles estavam adotando um comportamento completamente reprovável. Eles estavam se entregando à imoralidade e aos pecados sociais, e ainda tentando se justificar com base num entendimento errado da liberdade cristã. Aleluia. A cidade de Corinto, amados, pregava uma ideia de liberdade total, e alguns cristãos, aleluia, ainda estavam abraçando essa ideia. Um exemplo disto é que naquela época era comum que as pessoas se envolvessem em um tipo de prostituição religiosa. Fazia parte dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre os sacerdotes e os adoradores. Essa era exatamente o plano de fundo histórico que cercava os cristãos de Corinto. Aleluia. Esse tipo de prática estava tão enraizado naquela sociedade que era algo cultural. Festivais eram promovidos e nos templos pagãos eram oferecidos grandes banquetes à população. Como parte dessas atividades, havia os rituais de prostituição. Parece que alguns cristãos coríntios, mesmo depois de terem recebido o evangelho, ainda continuavam envolvidos com essas práticas. Então Paulo fez uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo, com o objetivo de indicar qual a visão cristã correta acerca do prazer, basicamente oposto apostólico
indica que a finalidade última de nossos corpos é honrar a Deus. Ele também deixa claro que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que foi o apóstolo Paulo quem disse toda essa frase. Porém, essa frase expressa um argumento e um contra-argumento. Isso significa que nela o apóstolo responde uma argumentação de alguns coríntios. Parece que tudo me é lícito era como um tipo de lema usado por eles. Essa expressão aparece 4 vezes em 1 Coríntios 6:12 e em 1 Coríntios 10:23, mas não é possível determinar sua origem. Alguns estudiosos acreditam que talvez essa expressão tenha vindo dos filósofos gregos. De qualquer forma, o que sabemos é que membros da igreja de Corinto estavam se apoiando nela para explicar a liberdade cristã. Então, em 1 Coríntios 6:12, aleluia, Paulo emprega esse lema usado pelos coríntios e da sua resposta apropriada. Observe a estrutura. O argumento dos coríntios: todas as coisas me são lícitas. A resposta ao argumento: mas nem todas as coisas são proveitosas. Mais uma vez o argumento: tudo me é lícito. Outra resposta ao argumento: mas eu não me deixarei dominar por nada. Esse mesmo padrão segue-se no versículo 13, onde o apóstolo cita o que parece ser outro lema também utilizado por eles: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E mais uma vez Paulo responde: mas Deus destruirá ambos. Esse versículo 13 também demonstra algo interessante. Aparentemente os coríntios equiparavam a liberdade de poder se alimentar com a liberdade para a prática sexual. No entendimento deles, assim como o estômago precisa se satisfazer com o alimento, o corpo também precisa se satisfazer com o sexo. Isso significa que eles pensavam que o desejo pela imoralidade sexual era tão natural quanto o apetite por alimentos. Com base nesse contexto, amados, agora vamos analisar o argumento dos coríntios e a resposta dada por Paulo. Isso nos ajudará a entender mais claramente o significado da frase: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Alguns crentes pensavam que podiam fazer o que bem entendessem, já que eram livres em Cristo. Eles extrapolavam todos os limites e procuravam justificar seus pecados, dizendo que tudo lhes era lícito. Os coríntios simplesmente estavam confundindo a liberdade com a libertinagem. Repito, amados, os coríntios simplesmente estavam confundindo a liberdade com a libertinagem. Liberdade é um conceito amplo relativo a possibilidades de escolhas, autonomia, direito, autodeterminação, limitados pelo respeito à liberdade de outras pessoas. Já a libertinagem é compreendida como uma extrapolação dos limites da liberdade, alheia às regras e sem moderação. Eles não buscavam ter uma vida de santificação. Ao invés disto,
eles se entregavam a toda natureza de imoralidade. No versículo 12, por duas vezes o apóstolo emprega e responde o lema: tudo me é lícito. Essa é a primeira resposta de Paulo ao lema: tudo me é lícito. A resposta "mas nem tudo convém" simplesmente significa: mas nem todas as coisas são proveitosas. Aleluia, aleluia. O apóstolo não faz questão de proibir esse lema, mas apresentou uma interpretação cristã correta sobre ele. Aleluia. É interessante notar que o apóstolo não respondeu mas nem tudo me convém. Na verdade, ele respondeu: mas nem tudo convém. Ele omite o referente, pois a prática pecaminosa muitas vezes não afeta apenas a nós mesmos, aleluia, mas também ao nosso próximo. Claramente essa era a situação de alguns cristãos de Corinto, aleluia. Uma vez mais o apóstolo repete o argumento: tudo me é lícito. Aqui é fácil perceber que o contraste entre tudo e nada. No idioma grego, Paulo faz uso de um trocadilho. Ele realmente concorda com a expressão tudo me é lícito, mas trata de colocá-la no lugar correto. Aleluia. Na verdade, o excesso de liberdade, aleluia, pode muitas vezes levar à escravidão. Era isto que estava acontecendo com os coríntios. Eles estavam advogando para si um tipo de liberdade que os colocava debaixo da servidão de práticas pecaminosas. Por este motivo, aleluia, por este motivo, o apóstolo diz pela segunda vez: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por elas, por nada, por nenhum ocaso. Em outras palavras, ele estava dizendo que realmente possuía autoridade para fazer todas as coisas. Você também tem autoridade para fazer todas as coisas, porque tudo lhe é lícito, mas nem todas as coisas podem convir para a sua vida. Porém, empregando o trocadilho, amado, ele ressalta que não deixaria que nenhuma delas tivesse autoridade sobre ele. Não deixe, amado, nada que é lícito você fazer, mas não convém deixar você ser escravo dessa situação. O ensino desse versículo, amado, é muito claro. A verdadeira liberdade se configura apenas quando nenhuma das coisas sobre as quais temos autoridades exercita domínio sobre nós. Ser realmente livre não significa nunca estar sujeito às leis naturais e morais. O pecado simplesmente, amados, transmite uma ideia ilusória e mentirosa de liberdade. É verdade. O pecado simplesmente, amado, quero assim dizer, transmite uma ideia ilusória e mentirosa de liberdade. A Bíblia claramente fala do pecado como um tipo de senhor que escraviza seus servos e os atribui com o salário da morte. Isso está em Romanos 6,16. A
Além disso, a única maneira de não estar sob a servidão do pecado é estando sob a servidão de Cristo. Aleluia. Sobre essa questão eu digo para todos, sobre essa questão, que uma pessoa pode exercer a liberdade cristã livremente, em todas as coisas, em qualquer hipótese, desde que isso ocorra em comunhão com Jesus Cristo. Esse entendimento deve reger nossa vida em todos os aspectos. Obviamente aqui também deve ser incluídos os nossos apetites naturais. Se entendermos isto, realmente poderemos declarar de forma pessoal: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Falar igual Paulo tem que ter autoridade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, aleluia, estando na presença do Senhor, mas nem tudo me convém. Que Deus abençoe sua vida e transforme você através desta palavra, em nome de Jesus, amém.